E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez a gente vai falar sobre 10 mangás que eu indico para você. Fui dar uma olhada nos comentários e vi um dos inscritos perguntando se eu teria pelo menos 10 mangás que eu pudesse indicar para quem quer começar uma coleção. São infinitas as possibilidades, mas dentro do que eu já li, dentro do que eu gostei, das obras que me tocaram, eu vou fazer as indicações por aqui. E se você é novo, toca o dedo aí no like, se inscreve, marca o sininho aí para não perder as notificações. Das obras que mais me marcaram, uma delas é essa obra-prima do Jiro Taniguchi, O Homem que Passeia. É um mangazão bonito, lançado aqui no Brasil pela editora Devir, mas que ele é simples, e é justamente essa simplicidade que chama a atenção nessa obra. Nesse mangá você vai acompanhar um dia cotidiano do rapaz, onde ele está sentindo prazer nas coisas mais simples da vida, como passear pelo campo, sentir o vento, tomar um banho de lago, de piscina, sentir o cheiro das árvores. E isso aqui mostra o quão simples a vida pode ser e ao mesmo tempo ser prazerosa também. Viver é um dos aspectos mais bonitos da humanidade. E esse, O Homem que Passeia, explora muito isso. Um simples passear, um simples caminhar, às vezes você pode encontrar várias razões de viver. E eu recomendo demais essa obra do Jiro Taniguchi, um mangá bonito, tocante, simples, uma leitura gostosa de se fazer. Se você ainda não leu O Homem que Passeia, você está perdendo um mangazão. Você dá uma olhadinha aí, pesquisa e faz a aquisição dessa obra maravilhosa. Outro mangá que me tocou bastante, que me chamou a atenção, foi o Jujutsu Kaisen. Aqui a gente é apresentado a um personagem que para mim é um dos melhores personagens shonens, que é o Itadori. A relação do personagem, a simplicidade dele e a maneira como ele interage com os demais, a história, o conteúdo, tudo relacionado a esse universo de Jujutsu Kaisen me chamou muito a atenção. Li o primeiro volume, mas acompanhei a primeira temporada do anime, e esse é aquele mangá que te prende logo de cara. No primeiro episódio do anime você já quer saber mais sobre o personagem, sobre essas coisas que ele está fazendo na ingestão. Não vou dar spoiler aqui, mas quem assiste vê que ele está ingerindo algumas coisas que são bem importantes. O poder da entidade que encontra-se dentro do Itadori, o Sukuna, é bem interessante, e é um mangá shonen padrão, mas que mostra sempre aquele personagem que te pega de cara. E eu recomendo demais essa obra para você. Se você gosta de bons personagens, o personagem principal é interessante, mas tem outros feiticeiros aqui que te chamam mais atenção, sem falar nas referências à cultura pop dentro da obra. E é um mangá que eu recomendo demais. Se você não tem, corre atrás dessa coleção, que atualmente está no volume 19, mas o volume 0 são 20 voluminhos no padrão. É um mangá que tem um acabamento legal, é pela editora Panini e não é difícil de encontrar por aí. Agora a gente entra na casa dos clássicos com Fullmetal Alchemist. Esse mangá, na verdade, eu comecei pela animação antiga, onde assisti todos os episódios, e reconheço que é uma série que começa meio melancólica, tem todo o problema deles perderem a mãe, quererem recuperar, só que aqui tem a lei da troca equivalente. Para você conseguir algo, tem que doar alguma coisa de igual valor. E essa é a regra básica dos alquimistas. E a gente é apresentado aos dois irmãos, Edward e Eric, personagem incrível. E nesse mangá, de início, pelo menos na animação, começa bem melancólica, dependendo do seu estado de espírito. Isso faz até mal, no bom sentido falando, porque a história é tão bem contada, tão bem desenvolvida, que você começa a sentir o que os personagens estão sentindo. Eles perdem a mãe, tentam recuperar ela, um deles perde um membro e o outro perde o corpo inteiro. E para trazer o irmão de volta, ou seja, prender a alma dele numa armadura antiga, ele tem que fazer o sacrifício de outro membro. E assim eles tentam recuperar o que perderam, e a história se desenrola com um plot bem mais profundo do que esse. É um dos mangás mais filosóficos que já tive conhecimento, é o Fullmetal Alchemist. A história é muito boa, bem amarradinha, tanto a versão animada Brotherhood como o mangá.
eles são obras memoráveis. Infelizmente, a animação antiga, que é clássica, tem aberturas maravilhosas, encerramentos muito bonitos e tem um plot que a gente se acostumou. A maioria daquilo é filler, mas o Fullmetal Alchemist, tanto o Brotherhood como a versão em mangá, é algo primoroso e você tem que ter isso aqui na sua coleção. Outra grande obra que comecei a ter contato através da Rede TV também foi o Hunter x Hunter, mais conhecido como Hunter vs Hunter, e é mais aquele shonen onde a gente se apega ao personagem principal, que vem de baixo, da humildade, que através dos esforços ele vai conseguindo os seus sonhos. Isso bate muito com a nossa realidade, quando a gente vem de baixo, que através dos estudos, através do nosso suor, a gente vai adquirindo as coisas que mais sonha na vida. E o shonen é mais ou menos isso, é basicamente isso. E o Gon é mais um daqueles personagens que te cativa logo de cara e você quer saber mais sobre esse personagem. A obra em mangá é maravilhosa, encontrava-se em hiato até esse ano, quando o Togashi decidiu lançar mais um volume, que é o 37, que está chegando aí em breve. E se você não viu essa obra, não leu, não viu o anime, pelo menos eu recomendo que você assista a segunda versão, que é mais fiel ao mangá, pelo menos para quem viu. Eu vi a versão antiga, então boiei um pouco, não li toda a obra, li uma boa parte, até onde eu li, isso aqui é fenomenal. E é lançado no Brasil pela editora JBC, tem a série completinha aí na reposição, é algo que você pode adquirir até com facilidade. E se você não conhece Hunter x Hunter, está perdendo um dos mangás mais inteligentes dessa nossa geração. Hokuto no Ken, o pai dos shonen. Eu considero Hokuto no Ken o pai dos shonen porque ele que abriu as portas para que eu chegasse em outras coisas, que até são mais famosas que ele, mas ele não deixa de ser importante. Aqui a gente tem uma arte de encher os olhos. O Tetsuhara, sensacional nas artes, com o roteiro aí do Buronson, que é fã de Charles Bronson, fã dos brucutus dos anos 70 e 80, eles fizeram uma história maravilhosa num personagem que, quando você começa a ler o mangá, tem uma história básica ali do shonen, mas quando você vê o Kenshiro chegando em ação, você sabe que todo e qualquer problema que esteja acontecendo será resolvido, porque o Kenshiro está na área. E não é simplesmente porque é forte, porque chegou e resolveu, não. Tem uma certa inteligência, tem uns bons diálogos, tem um personagem muito bem construído, um personagem altamente sério. Na minha opinião, um dos melhores dessa geração shonen dos anos 80 é o Kenshiro. A arte é muito bonita, o conteúdo é muito bom, as lutas que prendem, você está lendo os capítulos e quanto mais lê, mais você quer consumir, tanto pelas artes, pela história, pelo acontecimento. Aparecem personagens surreais que você não imagina como eles terão um desfecho, e vai lendo e acaba se surpreendendo muito. É tanto que os primeiros capítulos, os primeiros mangás do Hirohiko Araki, que é o JoJo's Bizarre Adventure, tem forte inspiração nisso aqui. Se você ver os primeiros capítulos do JoJo, vai ver que tem muito, que ele bebeu muito da fonte do Hokuto no Ken. E é um mangá que você tem que ter na sua coleção. Se você gosta de shonen, gosta de mangá de luta, de batalhas, com personagens cativantes, Hokuto no Ken é uma pedida certa. Você tem que ter na sua coleção. A partir de agora a gente começa a pisar em territórios muito perigosos, nos verdadeiros clássicos. Um deles é o Bleach. Quem nunca acompanhou Bleach, não viu o anime, perde muita coisa, porque é um dos animes que, junto com One Piece e Naruto, sempre repito, eram os pilares da década de 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, eles reinavam com sagas maravilhosas. Imagina 3 animes sendo exibidos simultaneamente, não nos mesmos dias, nos mesmos horários, mas na mesma época, na saga dos Arrancars. One Piece estava na saga de Marineford, espetacular, e ao mesmo tempo Pain estava invadindo a vila em Naruto. Isso era sensacional, você tinha 3 grandes shonen a nível mundial, fazendo muito sucesso, muito embora Naruto estivesse fazendo um pouco mais que os outros a nível mundial, mas isso não ofusca Bleach, muito menos One Piece. E Bleach
É um shonen também padrão, cheio de clichês. Quando você começa a assistir Bleach, você vê que ele bebeu da fonte de inspiração de muitas outras coisas. A princípio você sente até um pouco de Yu Yu Hakusho aqui, com samurais. Só que ele ganha sua própria identidade, com seus próprios poderes, seus próprios personagens. É um mangá / anime que tem personagens muito bem estabelecidos. Alguns dos melhores personagens das obras de mangá estão aqui dentro. É tanto que quando aparecem os capitães da Sereitei, é sensacional. Você vê que os protagonistas são algo assim até irrelevante perto da importância e da qualidade desses personagens que são apresentados, que são todos os capitães. E a gente vai ver a história de Kurosaki Ichigo, um Shinigami substituto, que vai descobrindo algumas coisas bem interessantes a respeito dele, do passado do seu pai, da sua família. E é um mangá muito bom, cheio de lutas. Se você não tem problema com grandes clichês, você vai se adaptar firmemente ao Bleach. E quando chega na invasão da Soul Society em diante, se torna uma das melhores obras shonen já produzidas. E eu tenho certeza que se você não conhece, você vai se apaixonar por essa obra quando começar a ler ou até mesmo a assistir o anime. Recomendo demais o Bleach. E aproveitando que ele está sendo lançado aqui no Brasil recentemente, nesse formato maravilhoso, que é um formato remix, que compila alguns arcos em 2, 3 volumes, e eles vão diferir um pouco das páginas aí na questão de volumes. Então, eles vão compilar de 20 a 25 capítulos por cada encadernado desses aqui. Se você ainda não viu, corre atrás disso aqui que vale muito a pena. Outra obra que dispensa comentários é Yu Yu Hakusho. Esse Yu Yu Hakusho foi lançado aqui no Brasil pela editora JBC, mas quem é um pouco das antigas, que viveu a década de ouro dos animes no Brasil ali na Rede Manchete, sabe que o anime é muito bom. Se o anime é bom, com certeza o mangá é igual ou melhor. E isso se aplica muito bem a Yu Yu Hakusho. A gente tem 4 personagens maravilhosos inicialmente inseridos aqui. É um mangá também que tem 2 vilões muito importantes. Toguro e Sensui não são simplesmente vilões que querem dominar A, B ou C. São caras que têm motivações que você às vezes não sabe se torce pelo vilão ou se torce pelo mocinho. Você fica na dúvida quem tá certo pelas motivações dos antagonistas. E o Yu Hakusho tem um personagem muito bacana que é o Yusuke Urameshi, Kuwabara dispensa comentários, Kurama e Riei são personagens maravilhosos, sem falar que Yoshihiro Togashi tem lutas muito interessantes, muito inteligentes em seus mangás, tanto Hunter x Hunter como Yu Yu Hakusho. E onde Kurama tá, tem as melhores lutas de Yu Yu Hakusho. E se você não leu, não viu o anime, não sabe o que está perdendo, uma obra sensacional. Recomendo muito. A partir de agora, a gente começa a pisar na tríade de mangás que, para mim, são os mais importantes. Isso é a minha opinião. Obviamente que você pode gostar até de coisas que nem estão nessa lista. Mas, como é a minha opinião e a minha indicação, Dragon Ball. Dragon Ball é uma das obras mais incríveis que já foram lançadas pela humanidade. Conheci ele através do SBT em 1996, quando passava nas manhãs do SBT, e já gostava demais das aventuras de Goku criança, todo aquele universo. Era um desenho diferente do que a gente estava acostumado. A gente estava acostumado com desenhos mais bobinhos, bem infantis, que cada dia era um acontecimento diferente. O He-Man enfrentava o esqueleto, mas amanhã já era outra coisa, outra peraltice que o esqueleto estava aprontando. O esqueleto parecia mais uma criança desobediente do que um vilão, na verdade. Thundercats também a mesma coisa, Scooby-Doo com seus casos, apesar de ser um desenho muito bom, que gosto até hoje, não canso de reassistir, mas a gente não nega que cada episódio era um acontecimento diferente. Mas em Dragon Ball já era uma coisa que te pegava. Terminava o episódio 1, você tinha que assistir o 2 para ter a continuação do que estava acontecendo ali. E as aventuras muito legais, era um desenho muito legal, bem interessante, cheio de aventura, de comédia, de ação, e a gente foi se apegando àqueles episódios de Dragon Ball que passaram no SBT. Depois, em 1999, a Band lança Dragon Ball Z. Quando vi a chamada passando o Goku já crescido, me deu até uma estranheza, Goku grande, como assim? Eu não lia revistas especializadas, morava num lugar onde tinha pouca informação, e isso explodiu minha cabeça.
fui assistir a estreia de Dragon Ball e se transformou, naquela época, no maior lançamento do final da década de 90 e comecinho dos anos 2000, quando teve a chegada de Frieza. E Dragon Ball, uma obra sensacional em anime / mangá. Se você não tem Dragon Ball, não leu, não viu o anime, você está perdendo uma das maiores e melhores obras da humanidade, que é isso aqui. O Toriyama, ele merece todos os créditos, ele merece toda a popularidade que Dragon Ball tem a nível mundial, por causa do conteúdo, dos personagens, muito embora, a partir de um determinado momento das sagas, alguns personagens importantes eles perdem um pouco o foco e se transforma só em poderes e poderes e poderes, e perde-se toda aquela estratégia, todos aqueles personagens bons. Mas mesmo assim, até o final, Dragon Ball se consagrou como uma das melhores obras shonen. Se você não leu, te recomendo demais. Corre atrás que isso aqui é maravilhoso. Cavaleiros do Zodíaco, para mim, é uma obra que ela tá no coração por inúmeros fatores. Quando Cavaleiros do Zodíaco passava na Rede Manchete, se tornou a febre que, na minha opinião, e pelo que eu acompanhei desde os anos 90, não houve maior fenômeno que Cavaleiros do Zodíaco no que se refere a anime, a produtos lançados, a bonecos. Isso aqui foi algo que quem viveu entre 95 e 97 sabe o que foi que aconteceu, sabe que febre foi essa. Cavaleiros do Zodíaco chegou pela Rede Manchete com alguns episódios que se repetiam incessantemente, mas que fez a cabeça da garotada daquela época. Muito tempo depois, a editora Conrad lançou esse mangazão aqui junto com o Dragon Ball. E fizeram bastante sucesso. Quando teve a notícia que teria a saga de Hades, aí é que mexeu com o pessoal. E Cavaleiros do Zodíaco, eu comecei pelo volume 48, me apaixonei por essa obra em mangá, que já gostava do anime, e você vai lendo o mangá com atenção, vê que tem inúmeras diferenças, tanto na narrativa, na motivação de alguns personagens. Tem saga aqui que não existe no anime, muito embora eles tenham aproveitado o plot para criar a saga de Asgard, mas dentro do mangá é muito bom. A viagem dentro do mangá chega a ser até mais interessante que no anime. Tem seus furos de roteiro, tem alguns problemas, mas é algo que é bom. E a saga de Hades só vem ser aquela cereja no bolo. E é um mangá que quanto mais você lê, você vê a evolução. O roteiro de Kurumada aqui se repete um pouco, porque sempre aparece uma ameaça Atena, os cavaleiros vão cair de um a um, Seiya vai ficando por último para derrotar o Mal Supremo, depois todos se juntam, dão poder a Seiya vai lá e derrota essa ameaça. Se repete um pouco, mas a gente tem uma evolução, as armaduras ficam mais bonitas, os traços do Kurumada amadurecem, e é um mangá muito bom que tem um desfecho bem bacana na saga de Hades, no volume 22 aqui do Kanzenban, e daquele meio tanco da Conrad no 48. E Cavaleiros do Zodíaco, se você é da minha geração, te recomendo demais esse material, e ele é a obra de mangá mais importante para mim, porém é o número 2 em recomendação. E o número 1 da nossa lista é One Piece. One Piece, sem sombra de dúvida, é o anime shonen mais importante de todos os tempos. Ele é um anime que tem as melhores narrativas, muito embora algumas coisas aconteçam aqui de maneira que muita gente não gosta, mas a maioria curte demais os acontecimentos, curte demais os personagens. É um mangá que ele te apresenta o personagem, por mais simples, mais feio, mais esquisito, mais estranho, ele te apresenta um personagem que é super humano, personagens que têm corações gigantescos, mas que estão por trás de algo que desperta uma certa rejeição visual. Tem personagens aqui que são extremamente esquisitos, mas eles têm um coração gigantesco, um coração maravilhoso. E o protagonista, Monk D. Luffy, é um dos melhores protagonistas, na minha opinião. Tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião. Ele é um dos melhores protagonistas, se não o melhor protagonista shonen. Ele vê a que há de melhor nas pessoas, e as pessoas são suas amigas não por terem dinheiro, por serem bonitas, serem as melhores, terem poder, mas sim por serem as pessoas que são pelo coração. E isso conquista demais quando você vê o anime, quando você lê o mangá e as motivações
pelas quais o Luffy luta. O Luffy luta para que as pessoas tenham o que comer, para que as pessoas não sejam presas, para que as pessoas não sejam oprimidas. E tudo que o Luffy luta é para que todos tenham liberdade, e isso é muito bonito, tanto na narrativa quanto na apresentação dos personagens. Cada um dos personagens principais, eles têm histórias cativantes, emocionantes, tristes, que se você lê a obra, te faz chorar em diversos momentos. Todos os personagens principais acabam se unindo como famílias. O que eles perderam em familiares, eles conseguem aqui, que é essa família. E todos são capazes de dar a vida para que os seus amigos, os seus companheiros, os seus nakamas se protejam e não corram perigo, não morram. É algo fenomenal. Sem falar que nas histórias, toda uma política por trás dessa história, toda uma opressão. Ele fala de diversas discriminações, de política, de opressão, de governos opressores. Isso é bem interessante. A gente pode trazer um pouco disso para a nossa realidade, para a nossa vida, sem misturar com essa politicagem suja que existe agora no momento, mas a gente pode tirar isso aqui como fonte de inspiração para que nós sejamos melhores, e não que a gente se inspire numa política suja para começar a infectar as pessoas que nos seguem, a influenciar, fazer que nem outros canais aí, todo azul, que começaram a xingar as pessoas, ofender por causa de política, sendo que a obra nos ensina a ser melhores, a ter um pouco mais de olhar crítico e a ver o que há de melhor nas pessoas, não ver o que há de pior. E One Piece é essa obra, uma obra bonita, fenomenal, muito rica em detalhes, em personagens, em narrativa. Um personagem apresentado aqui no episódio 1 ou no capítulo 1 do mangá, daqui a 10, 15 anos, esse personagem é citado de novo e a importância dele é gigantesca. E você faz esse link do atual com o passado. E esses são, pessoal, os 10 mangás que eu indico para você que ainda não leu nenhum mangá, que está entrando agora no rumo dos mangás, que você que vem das HQs, eu te recomendo demais essas obras. Existem muitas outras. Se você sabe de outra que eu não coloquei aí, deixa nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Se inscreve, toca no sininho e não perde nenhum vídeo que a gente posta por aqui. E não deixe de comprar pelos nossos links que a gente deixa sempre aí nos vídeos de promoções, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ficamos por aqui com mais um vídeo.